suas Bíblias aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o livro que está, o capítulo que está indicado aí no boletim, a partir do verso 1. Nesse momento eu quero pedir para que você foque os seus olhos nesse texto. Você não tire os seus olhos desse texto, para que ele salte e encontre morada no seu coração. Não se distraia. Se você não tem Bíblia, eu vou trabalhar nesse texto. Fique nesse texto. Fique nesse texto. Fique perto de alguém que tem Bíblia. Se aproxime. Busque você. Você veio atrás de Deus. A revelação de Deus está nas Santas Escrituras. Não está em mim. Não está nessa igreja. Está na palavra de Deus. Então, busque a palavra de Deus. Vá atrás da palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, fique perto de alguém que tem Bíblia. Vamos ler o que diz a santa palavra de Deus. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Paulo entrou então na sinagoga que ali ficava, e durante 3 meses argumentando e convencendo todos que estavam ali acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Diante da multidão, Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam deles. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, arrancando-os com tanta violência que eles fugiram de casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos foram tomados de temor, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam declaradamente e abertamente as suas más obras. Grande o número dos que tinham praticado ocultismo se reuniram com seus livros e suas práticas e queimaram tudo publicamente, calculando um valor total que esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Vamos orar? Deus, nesse momento eu quero rogar para que a ação do Santo Espírito de Deus
esteja sobre nós. Para que possamos, ó Deus, olhar para esse texto sagrado, palavra do Senhor, e esse texto venha falar aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, que não haja distração, ó Deus, que não haja pensamentos, ó Deus, que venham distrair o teu servo e a tua serva. Deus, repreenda isso no nome de Jesus. Pai, que o teu filho e a tua filha, que possamos juntos, ó Deus, enxergar verdades, ó Deus, que só o Senhor pode falar à tua igreja aqui reunida. Deus, no nome de Jesus, eu rogo por isso. E naquilo que eu falhar, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja, ministre a tua igreja, no nome de Jesus. Ó Deus, nós rogamos por isso. Amém e amém. Irmãos, esse é um texto que eu tenho tido alguns encontros com ele há alguns meses, pensando na maravilha dessas palavras aqui. Eu quero falar desse tema que está aí no boletim. Marcas de uma igreja cristã. Quais seriam as marcas de uma igreja cristã? A igreja cristã, ela tem como marca o seu templo, as suas posses, a sua maneira de cultuar. Quando nós nos deparamos com esse texto, que é um texto assim tremendo, poderoso, nós vemos algumas marcas que não estão restritas à prática denominacional, que não estão restritas a um grupo ou uma liderança, mas que estão restritas ao fruto que Cristo Jesus derrama sobre sua igreja. Marcas. Uma igreja cristã tem marcas. Tem marcas. Eu quero meditar sobre algumas delas aqui. Esse texto, ele é um texto que precede um dos encontros mais emocionantes da Bíblia. Uma das maiores despedidas é a despedida de Paulo com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi a igreja onde Paulo mais ficou. O apóstolo Paulo, ele não ficava em um lugar. Ele conheceu essa igreja, essa região na sua segunda viagem missionária, e lá ele ficou por quase 3 anos. Isso era um recorde imbatível. O apóstolo Paulo ficava no máximo 1 mês, 2 meses num lugar, ia lá, plantava uma igreja, deixava os líderes e ia embora, e assim fez durante toda a sua vida. Ele fica nessa região por quase 3 anos. E ele passa a amar esses irmãos e se envolver. E a despedida do capítulo 20 é uma despedida emocionante. Um grupo de homens abraçados, chorando. O apóstolo Paulo falando, olha, eu tenho que ir para Jerusalém. E esse grupo de homens dizendo, olha, nós sabemos que você vai, lá você vai morrer. E Paulo dizendo, não, mas eu tenho que fazer isso, porque o Espírito me envia para isso. Uma amizade muito grande. E aqui nós percebemos como que essa amizade nasceu, como que esse carinho. Esse é um texto que nós podemos vê-lo em 3 blocos. Perceber talvez aqui 3 grupos de pessoas que se reúnem para celebrar. Algumas achando que estão adorando a Deus, outras achando que estão fazendo a vontade de Deus, e outras que estão fazendo a vontade de Deus. O texto começa falando que o apóstolo Paulo estava em Corinto, e depois de atravessar todas aquelas regiões, ele chega a Éfeso. E a primeira coisa que ele encontra em Éfeso é um grupo de discípulos. Que discípulos? Será que são cristãos? Ele encontra um grupo de discípulos. E isso é o ponto. Todos nós somos discípulos. Precisamos entender isso. Você é discípulo de alguém ou de algo. Eu não sou cristão, mas você é discípulo. O convite do discipulado cristão é para seguirmos a Cristo e nos tornarmos discípulos dele. Mas todos nós somos influenciados
Todos nós caminhamos segundo preceitos de outros. Temos sim nossas convicções, mas somos discípulos. É muito interessante que pensar num exemplo bem interessante eu vou pegar a minha escola, onde eu estudei. Eu estudei no seminário do Sul. E vou pegar uma outra escola, Seminário Palavra da Vida, em São Paulo. São duas escolas, ambas trabalham com teologia, ambas estudam teologia, ensinam teologia, mas têm foco diferente. Na minha época de seminário, a ênfase, pela maioria dos professores terem essa ênfase, era uma ênfase sistemático-histórica. Você vai para o seminário Palavra da Palavra da Bíblia, Palavra da Vida, lá a ênfase é o estudo de originais, de grego, de hebraico. Então o aluno, ele sai de lá com essas características. E ele vai desenvolver, vai trabalhar sim. Ele pode desenvolver outras áreas? Pode. Entendeu? Quem faz medicina na UF tem uma ênfase diferente daquele que faz medicina na UERJ. É assim. Então todos nós somos discípulos. E o apóstolo Paulo chega lá e encontra um grupo de discípulos. Mas discípulos de quem? Seguem ao quê? Praticam o quê? Vivem pelo quê? Nós precisamos, como discípulos, saber a quem estamos seguindo. Saber o que estamos praticando. E saber como estamos ensinando isso. Porque muita gente está enganada quando acha que é discípulo de Jesus de Nazaré. Não é mesmo. Quando o apóstolo Paulo chega lá e encontra esse grupo de discípulos, ele logo faz uma pergunta. Porque parece, de alguma maneira, esse grupo de discípulos deixou evidenciar que eles, de alguma maneira, seguiam a Jesus de Nazaré. Ou eu fico pensando, se nós formos olhar os relatos anteriores, o apóstolo Paulo se dirigindo para essa região, e alguém chegou e recomendou esse grupo aqui. Olha, lá em Éfeso tem um grupo de discípulos também como você, discípulos de Jesus. E parece que Paulo chega nessa região e vai logo atrás desses irmãos. Olha, a prática de Paulo era sempre chegar numa região e ir para onde? Para uma sinagoga. Ele chega aqui e vai logo atrás desse grupo de discípulos. E quando ele chega lá, eu não sei, mas parece que surge uma dúvida no coração dele. E ele faz uma pergunta. Uma pergunta clássica para aquele que é discípulo de Jesus de Nazaré. Fundamental. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta, igreja? Vocês têm o Espírito Santo? Quem é discípulo de Jesus de Nazaré tem o Espírito Santo. Quem professou Jesus de Nazaré como Salvador tem o Espírito Santo. Quem reconheceu o seu pecado tem o Espírito Santo. Uma igreja cristã, ela tem o Espírito Santo. Ela não é de uma denominação, ela não é de um grupo, ela não é de uma pessoa, ela é de Cristo. E como pertencente a Cristo, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender essa verdade. É a primeira pergunta que ele faz. Vocês receberam o Espírito Santo? Vocês têm o Espírito Santo? E pasme, a resposta é sincera, mas surpreendente. Eles responderam: nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Irmãos, talvez a gente olhe para esses irmãos aqui e ache o seguinte: era naquela época, mas hoje eu conheço o Espírito Santo. Tenho visto os irmãos por aí que tem gente que sabe a teoria do Espírito Santo, mas não vive pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é para se experimentar. O Espírito Santo é algo que verdadeiramente conduz nossas vidas, guia nossas vidas.
Nós hoje estamos debaixo da ação da terceira pessoa bendita da Trindade, chamado Espírito Santo de Deus. Deus nessa terra. Deus está nessa terra e Deus é o condutor nessa igreja, porque o Espírito Santo tem se manifestado. Precisamos entender e crer nisso, porque isso é necessário. Porque se não for o Espírito Santo a nos dirigir, nós seremos dirigidos por muitas coisas. Mas não podemos deixar que nada nem ninguém nos dirija, a não ser o Espírito Santo de Deus. Quando eles falam isso, o apóstolo Paulo chega e diz: então, que batismo vocês receberam? É a segunda pergunta que ele faz. Vem cá, se vocês não têm o Espírito Santo, que batismo vocês receberam? Vocês foram batizados em nome de quem e por quem? Vocês estão alicerçados em quê? O que é a base de vocês? A base de uma igreja é a rocha, e a rocha se chama Jesus de Nazaré. Nós não podemos estar alicerçados em nada que não seja Jesus de Nazaré. E a resposta deles é fantástica. Fantástica mesmo. Muito sincera, mas nós somos batizados no batismo de João. O apóstolo Paulo chega e diz algo surpreendente, não desmerecendo João Batista, mas ele começa a mostrar quem é João Batista e qual a missão de João Batista e onde João Batista ocupa, e que lugar João Batista ocupa na história, na revelação cristã. O apóstolo Paulo chega e diz: olha, o batismo de João é um batismo de arrependimento. E João veio preparar o caminho daquele que iria batizar com fogo e com o Espírito. E esse é Jesus de Nazaré. Então o batismo de João e a ação de João tem que apontar para Jesus. Como qualquer ação e qualquer trabalho de uma igreja cristã tem sempre que apontar para Jesus de Nazaré. E Paulo diz: olha, não pode, isso está errado, a forma como vocês estão praticando. Então pensem bem, num primeiro momento as pessoas que passavam por ali chegavam e diziam: olha, isso é um grupo de cristãos, e foi indicado ao apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo lá no seio dele chega e diz: não é um grupo de cristãos, porque falta algo, e algo essencial. Falta algo essencial. Eu fico parado com algumas respostas de alguns irmãos que estão se relacionando com não cristãos. E a resposta é: olha, ele é fantástico, só falta se converter. Olha, ela é fantástica, só falta se converter. Só? Falta tudo. Falta tudo. Um está destinado a um lugar e o outro está destinado a outro lugar. Falta tudo. Pareciam cristãos, mas faltava tudo. Agiam como cristãos, mas faltava tudo. E faltava o Espírito Santo de Deus. Faltava a transformação, não de fora, mas a transformação de dentro. Porque não adianta mudar os nossos usos e costumes, porque isso não traz salvação. Nós temos que mudar o coração, e esse só quem pode fazer é Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo de Deus. Então, meu desafio aqui nessa manhã é mexer com a sua religiosidade. Meu desafio aqui, o desafio do Santo Espírito de Deus é mexer com sua religiosidade. O que eu quero aqui é te convidar para uma caminhada cristã, uma caminhada daqueles que seguem a Jesus de Nazaré. E quem segue a Jesus de Nazaré não vê preço, não vê sacrifício, não vê nada, porque ele entende que em Jesus, pelo Santo Espírito de Deus, ele ganhou tudo e tem tudo. O apóstolo chega e diz: olha, então eu tenho que fazer algo com vocês. Apresentar aqui primeiro
João Batista apontou para Jesus de Nazaré. Segundo, João Batista anunciou aquilo que já aconteceu. E terceiro, se vocês querem ser discípulos de Cristo, vocês precisam disso. Essa caminhada hoje da igreja cristã, da igreja evangélica especialmente, é uma caminhada personalista. Isso é muito interessante. Como que hoje denominações estão atreladas a pessoas. Pense nas 3 maiores denominações do nosso país. Todas elas estão atreladas a pessoas. Todas elas. E o problema não são, em muitos casos, os líderes. O problema são os discípulos, que passam a seguir de tal maneira que distorcem aquilo que os líderes ensinaram. Porque João Batista não ensinou isso que eles estavam praticando aqui. João Batista apontou para Jesus de Nazaré: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas discípulo, auxiliar é fogo na boca. O problema não foi Calvino, não foi Lutero, não foi o Wesley. O problema são os discípulos que vêm depois. O problema é esse. É o distorcer aquilo que foi dito. É usar de uma maneira errônea e equivocada. Quando nós agimos assim, a primeira característica que nós temos é uma característica personalista. O que você é? Eu sou isso. O que você é? Eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. Eu sigo a Jesus de Nazaré. Eu estou batista. E entendo que estamos caminhando biblicamente. É por isso que eu estou aqui. Mas o assembleiano, ele é cristão. Vamos morar no mesmo lugar. A visão é o reino. Primeira coisa a nos tornarmos quando começamos a seguir homens e a ter homens como parâmetro é nos tornarmos personalistas. A segunda, passamos a achar mais do que ter graça. É tudo aquilo que a gente acha, é tudo aquilo que a gente crê. E abrimos mão da graça. E uma vez que fazemos isso, acontece algo que é gravíssimo hoje, que é corriqueiro no meio cristão, no meio evangélico. É aderirmos ao invés de nos convertermos. O que tem hoje no nosso meio é adesão. Por que você está aqui? Porque o meu pai está aqui, que a minha família está aqui. Por que você... porque eu gostei muito. Não! Essa não é a caminhada. A caminhada é uma caminhada de conversão. Se o seu pai é cristão, se sua mãe é cristã, você tem que se converter. A salvação não se estende a você. E não adianta ter uma roupa de crente. Isso não muda. Não muda a nossa condição de pecadores condenados. O que muda é estarmos transformados pelo Santo Espírito de Deus. Mas há outra coisa que acontece também. Quarto, quando nós agimos assim, nós nos tornamos insensíveis àquilo que Deus está fazendo. Uma forma, às vezes mesquinha, de achar que Deus pode ser formatado, de achar que Deus só age assim, de achar que Deus só fala assim, de achar que só aquilo é de Deus, de achar que aquela maneira de se portar é de Deus. John Wesley tem uma experiência fantástica, porque ele era esse mesquinho e esse quadrado. Quando o movimento começa a crescer, o movimento de evangelização, o movimento cresce, então fica
tão maravilhoso, é uma coisa tão maravilhosa que acontece na Inglaterra, que a igreja oficial, a igreja que era do Estado, não tinha nem noção do que estava acontecendo, mas você chegava em cada vilarejo, tinha lá um grupo de irmãos orando, gente buscando a Deus, gente se convertendo, o ambiente sendo transformado, as pessoas sendo transformadas. E o John Wesley, que vinha da igreja oficial, ele entendia o seguinte: olha, se tem um grupo de irmãos em Copacabana, a primeira coisa que nós temos que fazer é mandar alguém que já se formou em Oxford, porque ele tinha se formado em Oxford e tinha que ser assim. Então, uma série de comunidades sem pastores, sem líderes, porque não podia. Não podia. Mas tinha necessidade, mas não podia. Mas Deus estava operando, transformando, agindo. O Espírito Santo, condutor da igreja, falando, agindo, ministrando. Mas o John Wesley falou: não, mas não podia. E a mãe dele sabiamente conversou com ele. Disse: meu filho, o Espírito Santo é livre. Deus usa e fala através de quem Ele quiser. Meu filho, ponha pessoas do Senhor. Não é muito necessário, é maravilhoso estudar. Mas quem nos dá autoridade é o Espírito Santo de Deus. E aí cresce algo que é revolucionário na igreja evangélica. Cresce, não, surge. Algo que é revolucionário. O ministério leigo. O ministério leigo. Todos aqui são sacerdotes universais em Cristo Jesus. Todos aqui foram consagrados como missionários, dispensados de suas profissões. Então, onde você está, você é um pastor e Deus te usa. Deus fala com você, ministra através de você. E a igreja de Copacabana não está aqui, ela está espalhada pelo mundo. Você, onde você está, você é a igreja também. E exerce essa autoridade. Quando o apóstolo Paulo, percebendo aquilo, fala aquilo com ele, estende a mão sobre eles, prega e começa a orar. Naquele momento eles recebem o Espírito Santo de Deus. E eles são batizados. E no momento que eles são batizados, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Olha, essa é a única vez no Novo Testamento que uma pessoa é batizada 2 vezes. E por que eles foram batizados de novo? Porque o primeiro batismo não foi em nome de Jesus e nem foi por Jesus. O apóstolo Paulo prega, eles se convertem e são transformados. A partir dali o apóstolo Paulo faz algo que era a prática dele. Verso 8: então Paulo entrou numa sinagoga e começou a falar livremente por 3 meses, argumentando e convencendo todos ali acerca do reino dos céus. Essa era a prática do apóstolo Paulo. Entrar e falar numa sinagoga. Só que o que ele encontra ali é o segundo bloco desse texto. Ele encontra ali pessoas com os corações duros. O que o apóstolo Paulo falou durante 3 meses? Só sobre o reino. Olha o que diz aí, só sobre o reino. 3 meses ensinando sobre o reino. Mas o verso 9 diz: alguns deles endureceram e se recusaram a crer, enquanto outros pegaram o caminho do cristianismo, que é arrependimento. Uma vez arrependido, fé em Jesus Cristo de Nazaré. E quando isso acontece, nós recebemos o poder do Santo Espírito. E quando isso acontece, nós damos o testemunho público através do batismo. Essa é a caminhada do cristão. Arrependimento, fé na pessoa bendita de Jesus, o dom de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, profissão de fé e batismo. E assumimos o nosso caminho. Enquanto uns assumiram isso, esses aqui endureceram o coração. Não só endureceram o coração, mas passaram a falar mal do caminho. Essa é a 3ª vez que nós somos chamados de os do caminho. Que nome belo! Esse foi o nosso primeiro nome.
Os do caminho. Quem é aquele ali? São os seguidores de Jesus de Nazaré? Não, são os do caminho. Porque a igreja que se iniciou entendia que ela conhecia o verdadeiro caminho, chamado Jesus de Nazaré. Então, quando perguntarem quem é você, você diz: eu sou um dos que são do caminho. Eles começaram a falar mal da igreja de Cristo. Não fale mal da igreja de Cristo. Não fale mal da igreja de Cristo. Uns que endureceram o coração, se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Diante de quem? Diante da multidão. Eles não criticaram só Paulo, não, mas criticaram todos que estavam experimentando aquele derramar de Deus. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus se cumpre. Onde abundou o pecado, o apóstolo Paulo não pôde mais ficar na sinagoga. Ele foi expulso. E para onde que ele vai? Para onde que ele vai? O que diz aí no texto? Para a escola de Tirano. O nome já não é agradável. E a escola também não era agradável. O apóstolo Paulo pega aquele grupo de irmãos, fala o seguinte: olha, Deus não está restrito a um lugar, não. Deus se manifesta na sua casa. Os grupos pequenos que estão aqui, vocês reunidos ali, está a igreja de Cristo, e poder lá desce. Gente é transformada. A igreja de Copacabana está reunida lá em Papucaia, e o poder está descendo lá. Não importa o lugar, porque onde o povo de Deus está é terra santa. E o santo se manifesta. O apóstolo Paulo vai para a escola de Tirano. Chega lá para o seu Tirano, uma escola pagã. Diz o seguinte: olha, eu tenho um grupo de pessoas aqui, eu ensino algumas coisas, eu ensino sobre o caminho. Aqui é o grupo do caminho. Tem um horário aí para gente? Um horário que seja barato, que seja bacana, a gente alugar um espaço aí? Como nada para a igreja cristã é fácil. Isso é bem interessante. Você vai comprar um espaço para qualquer coisa, para fazer um inferno, a pessoa cobra X. Agora vai falar que é para a igreja. Vai falar que é para a igreja, para ver como que o pessoal superfatura a coisa. O terreno vale 4 mil, eles põem para 15 mil. Só porque é para a igreja. Vai fazer um serviço, não é para a igreja, o pessoal tem dinheiro. Tirando, chega e diz: não, tem sim, tem um horário. Um horário fantástico. De meio-dia às 4 da tarde. As escolas eram abertas. Não tinha cobertura, não. A escola começava a funcionar às 6 da manhã. Ele fechava às 9 da manhã. Momento agradável, sol agradável. Tem. Meio-dia até às 4 da tarde. Você quer isso? A gente quer se reunir em nome de Jesus de Nazaré, não importa onde. A gente está aqui com a palavra de Deus e olha, Deus vai mandar uma nuvem, porque Ele já fez isso no deserto, mandou uma nuvem proteger o povo do sol. E durante 2 anos, a palavra de Deus era ministrada debaixo daquele sol de rachar, debaixo de chuva. E meus irmãos, quando a palavra é ministrada, quando os santos se reúnem com os santos, nada nem ninguém pode parar, e nada nem ninguém vai parar a nossa igreja, se assim ela caminhar. E isso aconteceu durante 2 anos, e diariamente eles se reuniam ali, de forma que todos os judeus e todos os gregos da província da Ásia ouviram a palavra de Deus. E milagres e prodígios aconteciam por meio de Paulo. Pessoas eram libertas ao tocar em seus lenços e seus aventais. E essa escola que ali se reunia curava pessoas. Pessoas eram libertas da ação de Satanás, da ação do inimigo. Pessoas eram curadas de seus males. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E é isso que acontece quando a igreja se reúne para buscar a Deus. Não importa se tem som, se não tem som. Não importa se tem tecnologia ou não. Se tiver, sempre será bem utilizado. Mas se não tiver,
nos reuniremos e Deus agirá. Deus agirá. E Deus falará, porque essa obra é dele. Ele começou essa obra e ele é fiel para terminar. Aí, é o terceiro bloco, Deus. Acontece algo surpreendente. No verso 3 diz: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, na Almeida século 21 diz sobre esses judeus o seguinte: alguns exorcistas ambulantes. Exorcistas ambulantes. Tem alguém que tem isso na versão aí? Tá na sua mão, cara? Ambulantes, né? Não desmerecemos ambulantes, mas nós vamos entender porque algumas versões os chamam assim. Começaram a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Nem frequentavam a escola de Tirano. Eles nem passavam perto. Imagina um desses camaradas aqui serem vistos lá na escola de Tirano, e poderia, a reputação deles, tudo mais. Disse: em nome dele lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. O pessoal que expulsou o apóstolo Paulo lá da sinagoga começou a ver o poder de Cristo e aderir. Só que a entrada no cristianismo não é por adesão, é por conversão, é por arrependimento. Ao invés de se arrependerem, eles acharam que poderiam fazer tudo igual. Eram ambulantes porque eram pessoas que viviam de moda. Isso dava status, ser exorcista, como dá status hoje. Isso trazia até recursos financeiros. Jesus de Nazaré, lá em Lucas, no capítulo 11, verso 19 e 20, já alertava sobre essas pessoas que expulsavam demônios e queriam expulsar demônios a todo custo. Jesus diz: olha, será que eu expulso demônios por Beelzebul? Porque os filhos de vocês fazem isso. Então esses exorcistas, eles sempre existiram. E eles não queriam saber o nome de quem eles estavam usando. Eles queriam que a coisa desse certo. Eles queriam que a coisa desse certo. Mas olha, algumas verdades aqui. Primeiro, o evangelho não é moda não. Evangelho não é moda não. Quando estes eram vistos como malfeitores, imagine o que era dito deles lá na sinagoga, ninguém quis ficar com eles. Mas diz o texto que todos da região da Ásia começaram a chegar e a serem transformados. Esse pessoal, a moda agora é isso, eu quero isso. Quantos artistas, quantas figuras, quantas celebridades. O mundo gospel proporciona isso. É o artista de Cristo, é o jogador de Cristo, é o petequeiro de Cristo, é tudo de Cristo. É moda. Evangelho não é moda. Evangelho é caminhada de transformação. E não adianta acharmos que isso é moda. E não adianta acharmos que vamos enganar todos, porque não vamos. Porque eu posso enganar vocês, mas ninguém pode enganar o mundo espiritual. Você não pode enganar o mundo espiritual. O mundo espiritual sabe quem você é e sabe quem eu sou. Sabe se eu sou uma farsa ou não. E o mundo espiritual revelou quem eram esses homens. Filhos de céu. Imagine eles usando esse status e dando essas carteiradas. Tem um endemoniado aqui. Chegam lá os 7 filhos de céu. Não, deixa aqui, deixa comigo. Estilo Constantine, né? Lá o filme. Não, é comigo, comigo. E saíam depois, e aquela coisa toda, e aquela festa. Não pagavam mais conta em restaurante, a coisa toda. Mas o mundo espiritual não age assim. Porque nós enxergamos aquilo que os nossos olhos veem. Mas o mundo espiritual sabe quem nós somos. E infelizmente, quem revelou quem esses homens eram
foi nada mais, nada menos do que Satanás. Um dia, fizeram isso durante anos e anos, mas um dia, verso 15, um espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Quem são vocês? Se há algo que eu poderia falar para essa igreja nessa manhã, na caminhada cristã de vocês, algo que vocês têm que atentar sobre Satanás, a única coisa que vocês deveriam atentar sobre Satanás é essa pergunta aqui: quem é você? Eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas quem é você, Roberto? Eu posso enganar todos, mas o mundo espiritual não engana. Todas as revelações de Cristo para a igreja do Apocalipse, e pode ser o mundo espiritual de lá, das trevas, como o mundo espiritual dos céus, ele revela quem nós somos. E todas as revelações de Jesus de Nazaré, a igreja do Apocalipse é: eu sei quem é você e conheço as suas obras. Eu sei quem é você e conheço as suas obras. Igreja cristã que aqui se reúne em nome de Jesus de Nazaré, quem é você? Quem nós somos? O mundo espiritual está perguntando isso. O que acontece é que aquele demoniado salta sobre aqueles homens, e a única coisa que eles conseguem fazer, a única reação é correr, nus, pelados, sem nenhuma roupa, envergonhados pelo mundo espiritual, porque o nome de Jesus não é moda. O poder de Jesus não é para ser usado a bel prazer. O Evangelho não é um balcão de negócios. O Evangelho é poder de Deus que transforma a vida do homem. Quando isso tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, verso 17, todos eles começaram a engrandecer o nome de Jesus de Nazaré. Muitos dos que creram vinham e confessavam. Olha o caminho. As pessoas passaram a acreditar. As pessoas passaram a confessar. No início eu falei, o Espírito tem dirigido a gente para um momento de confissão. Um momento de confissão. Você medite sobre a confissão. Porque o que aconteceu depois daquilo, irmãos, é a ação bendita do Santo Espírito de Deus. A ação que nenhum homem pode produzir. A ação de transformação de outra pessoa. Eles confessaram os seus pecados e foram livres de duas amarras. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Confessavam. Grande era o número dos que tinham praticado o ocultismo. Estes reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Então a primeira coisa depois da confissão foi abandonar essas obras pecaminosas. Por que não enganamos o mundo espiritual? Porque o mundo espiritual sabe as obras pecaminosas que praticamos. Ele sabe. No mundo espiritual se sabe. Eu preciso confessar e abandonar. É a primeira marca. Mas tem uma segunda marca que também é necessária nos dias de hoje. Reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Eu fico pensando nessa transformação aqui, esse pessoal levando esses livros. Muita gente ganhava dinheiro com isso. Só o valor do material, 50.000 dracmas. A gente tem que pensar no seguinte: a dracma era um salário, era o pagamento de um dia, não de qualquer trabalhador, de um trabalhador especializado.
Então era um dinheiro considerável. 50 mil dias de trabalho. Esse pessoal pensou duas vezes. Nem demônio, nem mamão pode mais nos prender diante de Jesus de Nazaré. Porque não importa o que tenhamos que perder para ganharmos o dele, perderemos. Tem muita gente que se livrou das garras de Satanás, saiu do ocultismo, mas continua preso a mamão, sendo dominado e oprimido por mamão. Esse pessoal não tem mais isso não. Isso tudo está aqui. O que temos que queimar ainda. Porque agora em Cristo Jesus, se verdadeiramente fomos livres, livres somos. Nada mais nos prende, nem ninguém. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor foi difundida de tal maneira que só se fortaleceu. É um pequenininho do reino, está cultuando também. Meus irmãos, a palavra foi ministrada. Nós temos 49 anos, vamos completar 50 anos. Depois dos 30 anos, a idade que eu mais desejo e almejo chegar aos 50 anos. Eu sonhava em completar 50 anos, 30 anos. E completei. Não parece, mas eu vou fazer 32 anos. Se não fosse o problema no joelho, no fêmur, eu ainda jogaria de lateral. Mas eu fui aposentado pelo médico. Disse ele que o mundo do futebol estava agradecido com minha aposentadoria, mas eu não tomei essa palavra como minha. Não tomei. Mas por que 50 anos? Porque 50 anos é quando entramos na maturidade. Deixamos de ser meninos. Entramos no caminho da sabedoria. Nós vamos completar 50 anos. Somos uma igreja sábia. Tem que deixar as coisas de meninice para trás. Não ficar mais presos a isso. Uma igreja madura, uma igreja que já passou pelo fogo e pela água, uma igreja que já sabe o que é padecer, uma igreja que sabe o que é vitória em Cristo Jesus, uma igreja que tem experimentado isso. Não podemos ficar com essas coisas de menino. Nem ficar numa prática que parece, que mostra, que dá a ideia de ser uma prática cristã. Nem tampouco ficarmos numa prática que só traz legalismo, que só endurece, que só obscurece o coração. E muito menos ficar numa prática de modismo, achando que isso é uma moda. Não. Já estamos maduros. Sabemos o que temos e sabemos o que queremos. Que prossigamos em Cristo Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, nos libertando de todas as amarras diabólicas, se arrependendo de nossas práticas e entregando tudo que temos e somos no altar do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa comunidade de fé. Que Deus abençoe os filhos dos nossos filhos. Que a nossa igreja continue caminhando assim. Vamos orar. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Eu tenho uma história nessa caminhada. E a sua história se encontrou com a nossa história. As nossas histórias se encontraram, porque em comum nós temos Jesus de Nazaré como nosso Salvador. Então, se temos isso em comum, vamos rogar a Deus maturidade. Vamos rogar a Deus esse caminho de confissão. Vamos rogar a Deus o caminho do poder do Santo Espírito de Deus, que é isso que queremos.
O nosso compromisso é com o Reino, acima de tudo com o Reino e sempre com o Reino. Vamos orar. Quero orar por você, com você. Deus, nós agradecemos e louvamos o Teu nome por essa bendita palavra, por essa santa palavra. Deus, nós não queremos sermos pseudos cristãos. Não queremos isso. Nós queremos, ó Deus, ser uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja que tem o Espírito Santo como condutor, que derrama o seu poder e a sua graça, que transforma. Ó Deus, uma igreja que tem autoridade nessa terra e no mundo espiritual também. Autoridade para transformar vidas. Autoridade para, ó Deus, transformar, ó Deus, corações. Ó Deus, a autoridade, ó Deus, para libertar pessoas oprimidas pelo diabo. Ó Deus, pessoas oprimidas por esse mundo e pessoas oprimidas também pela religião. Ó Deus, nós queremos isso, Pai. Deus, queremos deixar as coisas de menino para trás e seguirmos no caminho da sabedoria. Seguirmos, ó Deus, no caminho, ó Deus, da sabedoria, da maturidade. Então nos abençoe, ó Deus, com a Tua graça e com a ação bendita do Teu Santo Espírito, Pai. Deus, no nome de Jesus, não permita, ó Deus, que vaidades ou ego, ou desejos próprios, ou qualquer que sejam, ó Deus, que não sejam os Teus, venham nos dominar. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus queremos nos santificar e entregar ao Senhor tudo aquilo que temos e somos. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, antes de eu falar amém, você que é a igreja de Copacabana, você é a igreja de Copacabana não porque está rolado a um rol de membros. Você é a igreja de Copacabana porque o Espírito Santo te trouxe para cá. Você que é a igreja de Copacabana, se você quer assumir esse compromisso, fique de pé. Fique de pé. Igreja de Copacabana. Igreja que Deus colocou aqui para abençoar, para semear. Fique de pé. Deus está aí a tua igreja, que faz um compromisso não comigo, nem com o pastor de nossa igreja. Está aí a tua igreja que faz um compromisso com o Senhor, que se lança para o Senhor, agradecendo a Deus por todos esses anos de vida, mas rogando pelos próximos anos também, porque sabemos, ó Deus, que grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Deus, nós cremos nisso, Pai, e não abriremos mão disso. Por isso, ó Deus, nós rogamos por sabedoria. Não queremos as coisas de menino. Deixamos para trás, ó Pai, as coisas de menino. Nos comprometemos com o Senhor, Deus. Deus, esses irmãos estão de pé diante de Ti, Pai. Deus, nós cremos que o Senhor está aqui. Ó Deus, nós cremos que o Senhor está vendo. Ó Deus, porque o mundo espiritual vê tudo aquilo que fazemos. Mas nós, ó Deus, não seremos, ó Deus, inquiridos por Satanás. Porque o Senhor se apresenta diante de nós e diz: igreja de Copacabana, eu sei das suas lutas e sei o que você tem feito. Ó Deus, porque o nosso relacionamento é com o Senhor. Nós não estamos, ó Deus, vivendo uma moda ou uma fase. Nós estamos vivendo, ó Deus, o fluir do Santo Espírito de Deus. Pai, então no nome de Jesus, nos abençoe. Que essa igreja nunca venha se apartar da Tua palavra e se afastar, ó Deus, da Tua direção. Deus, que esse púlpito sempre seja comprometido com a Tua palavra. Deus, que a nossa igreja nunca seja um balcão. Ó Deus, pelo contrário, seja um manancial de onde, ó Deus, fluem rios de água viva. Ó Deus, que os nossos
Que as nossas crianças, ó Deus, optem na tenra idade pelo Evangelho de Cristo. Que os nossos adolescentes sejam comprometidos com o Senhor. Ó Deus, que os nossos jovens, ó Deus, venham chapulejar, ó Deus, esse mundo, mexer com o inferno. Ó Deus, que os adultos dessa igreja, que as famílias dessa igreja sejam benditas e abençoe toda essa terra. Ó Deus, e que a nossa igreja, no nome de Jesus, ó Deus, nunca venha, ó Deus, deixar de engrandecer, ó Deus, o teu reino aqui nessa terra. É a minha oração e a oração desses que estão de pé, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus a todos abençoe, meus irmãos. Vamos sentar, vamos fazer uma oração silenciosa. Não se esqueçam que nós temos cantina promovida pelo Ministério de Evangelismo, com a direção da irmã Zenaide, nossa missionária. Essa cantina visa adquirir, comprarem um transformador para uma casa de recuperação, onde trabalha a irmã Zenaide. Então não deixe de participar. Que Deus a todos abençoe.